Quinta-feira, você já sabe, né? Chegou aquela hora gostosa de aliviar e de ficar por dentro das novidades da telona e também do Netflix. Já Léo Barbosa, nosso comentarista de cinema, já está aqui com a gente com muitas novidades hoje, né? Exatamente. Vamos começar falando de filme francês? Exatamente, Danilo. Boa tarde, Boa né? tarde. Vamos começar falando dos Miseráveis. É claro, faz uma referência ao livro do Victor Hugo, mas não é uma adaptação daqueles Miseráveis. É um filme contemporâneo que se passa na França, como você adiantou, e conta a história do Stéphane, que é um policial que trabalha ali em Paris, mas ele é deslocado para o subúrbio. E no subúrbio ele tem contato com uma realidade que ele não tinha na capital ali. Ele achava que ele vivia num país totalmente multicultural, onde os imigrantes conviviam de uma forma harmônica com os parisienses e com os franceses, e ali ele descobre que a coisa é mais profunda. Ele vê um país dominado por facções, onde as pessoas não se aceitam da forma que ele esperava, e ele começa a entender que o país dele é mais cindido, mais dividido do que ele achava. Então é uma grande discussão assim sobre o que é essa França contemporânea e como é a relação dos imigrantes fora dos seus países hoje no mundo, né? Então é um filme que eu defino como uma bomba relógio. Ele bota uma bomba relógio no nosso colo e fala, resolva. Então é muito interessante. Exatamente. Tem também Martigny, né? Assim, exatamente, é um filme ítalo-francês, uma coprodução entre França e Itália. Conta a história de um cara que o sonho dele é ser escritor, só que ele não tem dinheiro para fazer as publicações dele, e ele acaba adentrando na burguesia para tentar publicar o seu livro e se decepciona muito ali com os conceitos e tem muitos conflitos com a burguesia, só que de outro modo ele não consegue publicar o seu livro, e a família, a mulher querendo assim que ele gere renda e gere dinheiro para dentro de casa, e ele mantendo esse sonho de ser escritor. Basicamente é um filme de uma pessoa em busca do seu sonho, só que no meio disso tem um conflito dele com essa classe burguesa aristocrática na Itália. Entendeu? Tem também estreia nacional hoje, Exatamente. Um filmão pelo jeito, né? Exatamente, apesar do nome, Jovens Polacas, conta uma história muito brasileira, conta uma história real que aconteceu no Brasil, no entreguerras, entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, muitas polonesas foram trazidas para o Brasil com a mentira de que elas iam casar, chegavam aqui, na verdade, elas eram prostituídas. Então, esse filme conta um pouco essa história. Não é um documentário, é uma ficção, que conta a história de um cara que está fazendo uma pesquisa, um doutorado, e ele conhece uma filha de uma dessas polacas que vieram para o Rio de Janeiro no entreguerras, e aí a partir disso ele conta essa história que é um pouco não conhecida, que são as escravas brancas que vieram para o Brasil, né? E que elas serviam a muitos destinos, um deles era a escravidão, né? Então cabe aí assistir esse filme e ficar sabendo um pouco dessa história brasileira pouco contada até hoje, né? Tem a refilmagem também de um clássico, né? Que eu gosto bastante, Homem Invisível. Exatamente, o primeiro filme de 1933, chega com essa segunda versão, e para quem não conhece a história é o seguinte: uma mulher é casada com um homem totalmente sociopata, mas ele é muito inteligente, e ele mantém ela praticamente em cárcere privado, ele não deixa ela fazer nada, não deixa ela sair de casa, até que um dia ela consegue fugir de casa. Ela sai de casa, foge, depois ela recebe a notícia de que esse cara está morto. Ela, pronto, agora eu tenho a minha liberdade, eu posso viver em paz. Só que ela começa a perceber a presença desse cara no lugar onde ela está morando agora. Só que ele era um cientista muito talentoso, e ela começa a desconfiar de que ele não morreu, que na verdade ele desenvolveu uma fórmula onde ele consegue ficar invisível. A partir daí o filme se torna uma espécie de filme de terror, mas não é um filme de terror de fantasma, é um filme de terror de um cara que existe, porém ele é invisível. E aí ele passa a atormentar a vida dela, só que, claro, ninguém acredita nela, porque vão falar, um cara invisível, isso não existe. E ele falou pra ela que ele ia atrás dela onde ela estivesse. E ele cumpriu essa promessa, e agora ele vai como um homem invisível. Meu Deus do céu, já tô assustada. E Netflix, já, Léo? Pra quem gosta de assistir os filmes em casa, tem uma estreia muito interessante essa semana, que é o filme Por Lugares Incríveis. Conta a história de dois jovens que passam por momentos difíceis ali na juventude,
por diferentes razões. A garota, ela teve a irmã, ela perdeu a irmã num acidente de carro onde ela estava junto, mas ela sobreviveu. E a partir disso, ela que era assim popular, tinha muitos amigos, tinha namorado, acabou ficando um pouco desnorteada e entrou no estado de depressão. Ele, por sua vez, tem alguns problemas mentais, de humor. O humor dele é muito variante e o pai dele é muito violento. Então são duas pessoas que têm muitos problemas, estão assim despedaçados. E o professor passa um trabalho para fazer na faculdade, que é para eles percorrerem os lugares bonitos do estado deles ali de Indiana. Eles acabam fazendo o trabalho junto e a partir disso eles se apaixonam. Ou seja, a partir das dificuldades de um do outro, eles conseguem se encontrar. Então a gente vê a história de duas pessoas despedaçadas e que mesmo assim conseguem ver nas suas deficiências um motivo para ficarem juntos, assim. É um tipo de filme que eu gosto. Exatamente. E protagonizado pela Ellen Fanning, que é uma das grandes estrelas hoje, assim, do cinema. De todos estes. Eu fico com Os Miseráveis, que é um filme que eu acho que toca numa questão central hoje do mundo, que é a questão migratória, né? Que os fluxos estão aí e a gente precisa saber lidar com o diferente. Então nós vamos embora com as imagens dos Miseráveis, a indicação principal do Jarléu de hoje. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã a gente está de volta com TBC Notícias, primeira edição. Até lá. Tchau.